Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre figuras de pensamento. Coloquei para vocês uma figura bem famosa aí da literatura, né? O pensador. Lembra que na última aula eu havia falado para vocês que eu dividiria as figuras de linguagem em 4 etapas. Hoje nós estamos aí na segunda etapa, tá bom? Vou gravar a aula porque é o mesmo conteúdo do PET, é literatura das turmas, então eu vou gravar uma aula para eu enviar para vocês todos, e eu acho que facilita também, porque quem não puder assistir ali online, alguns alunos me mandaram que não está tendo dados, né, tal, mandando o link, ele assiste a qualquer momento, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. Nós vimos, primeiramente, a figura de palavra, né, na última aula, metonímia, comparação, metáfora, catacrese, sinestesia. As figuras de linguagem, elas alteram o sentido de um texto, tá certo? De palavra, por exemplo, é substituição de uma expressão por outra, por exemplo, quando eu uso uma metáfora, é uma comparação sem o conectivo. Uma catacrese é quando eu substituo, coloco o nome, coloco o nome de alguma coisa que já existe em outro que não tem, aí você vai substituindo, por exemplo, embarcar no avião, sendo que inicialmente embarcava-se só no barco, né? Sinestesia quando você mistura sensações e por aí vai. A última aula tá lá no canal. Quem tiver dúvida ainda e gostaria de assistir de novo, é só ir lá e tá no nosso grupinho também, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as figuras de pensamento. Hipérbole, eufemismo, prosopopeia, antítese, gradação e apóstrofe. Também bem rapidinho. Figuras de pensamento, elas alternam o campo de sentido, né, das palavras, criando aí expressões que podem dar também outros sentidos ao texto, né? Então, nós percebemos que as figuras, elas estão dentro do campo conotativo da literatura, tá certo? Semana que vem nós vamos ver as figuras de sintaxe, que serão as elipse, anacoluto, anáfora, hipérbato, polissílabo, pleonasmo, e, por fim, as sonoras, onomatopeia, literação, assonância, paronomásia, e a gente fecha figuras de linguagem, que é um conteúdo muito importante no Enem, tá certo? Nos vestibulares, em concursos, e até mesmo para você compreender melhor um texto, certinho? Então, as figuras de pensamento, elas se caracterizam, são figuras de linguagem, elas exprimem ideias, né? Elas ampliam os sentidos dos termos em relação das palavras, de acordo com o campo semântico, o sentido, o significado, ok? Então, as figuras de pensamento são as expressões estilísticas que revelam transfigurações no aspecto semântico. Elas perpassam pelo semântico, pelo sentido, pelo significado, e elas são muito simples de entender. Quais são elas? Antítese, ironia, paradoxo, apóstrofe, eufemismo, gradação, hipérbole e personificação, que também é conhecida como prosopopeia, certinho? Elas são muito simples de compreender. O que é um paradoxo? Eu digo que o paradoxo, ele é uma antítese, só que ele é uma antítese, ele é diferente da antítese, mas ele é uma antítese porque ele não opõe palavras e sim ideias. Então, ele é um pouquinho mais complicado que a antítese, mas é a mesma situação, tá certo? O paradoxo é uma oposição entre termos para construir uma ideia, né? Ele sugere uma proposição, assim, absurda e contraditória. Por exemplo, eu coloquei alguns exemplos aqui abaixo. O amor é ferido que dói e não se sente. Como assim? Se é ferida, tem que doer, tem que sentir, né? Então, vocês percebam aí que ele está sugerindo uma proposição aí aparentemente absurda, mas que é aceita na literatura. Por quê? Porque ela quer dizer muita coisa, ou seja, o amor é uma ferida. Por quê? Porque dói, machuca, muitas vezes, né? O amor fere, a gente chora por conta de um amor mal resolvido.
Mas se eu tô comparando ele a uma ferida, né? O amor é uma ferida, que seria uma metáfora até aqui. E não se sente, porque é aquela ferida que ela não é aberta, que ela não sangra, né? Mas a gente sente aquela dor do amor. Então, aí se você for interpretar o texto, você percebe que há uma contradição aí, né, de ideias, certinho? Não de palavras. Se fosse, por exemplo, uma antítese, né, que nós vamos ver aqui na frente, seria duas palavras opostas, né, antônimas uma com a outra, que nós temos ideias. Olha aqui, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. São duas ideias. A liberdade que ela tinha, para ela também era uma escravidão, que ela era escrava daquela liberdade, ou seja, ela era obrigada a ser livre. Às vezes ela não queria. Então percebam que são ideias que se contrariam, né? Então nós vamos ver essa questão, quase que essa ideia aí também na antítese, que nós vamos ver mais para frente, tá certo? Então, o paradoxo, aprendi a confiar desconfiando, né? Então são ideias. Agora, se fosse para ser uma antítese, confiar, desconfiar é uma antítese, mas a ideia da construção aí desse verso nos deu ideias, né, contrárias, absurdas. Como é que você aprende a confiar desconfiando? Certinho? Caminhando, então. E um apóstrofe, professora Cláudia? A gente aprende aí na língua portuguesa o vocativo, que é aquele termo, né, que serve para chamar alguém. O apóstrofo é mais ou menos isso daí. É um chamamento. É quando você é uma figura de linguagem que é quase que um vocativo. Ele é um vocativo, porque o vocativo é o termo gramatical e o apóstrofo é a figura de pensamento, é literário, né? Ele é um chamamento, o emissor chama ou invoca alguém. Olha aqui os exemplos que eu coloquei. Minha filha, que linda você está. Ó Deus, ó céus, por que não me ligou? Tá certo? Espere, moça, espere por mim. Então, ele é muito utilizado por poetas nas orações, né? Religiosas. Trata-se de uma interpelação. O que é uma interpelação? É um chamamento de pessoas, de sentimento, de objetos, com o objetivo de quê? De reforçar a ideia, expressar aquela ideia de chamamento. E normalmente acompanhada aí por pontos, né? Que é um ponto de exclamação, né? Ó céus, tá vendo? Ó Deus, liberdade, liberdade, certinho? Mas não é uma regra usar só o ponto de exclamação, não, tá? Aqui eu estou falando quando é uma frase, uma oração que tenha, se for oração, tem até um outro tipo de pontuação, mas se for somente uma frase nominal, seria uma interpelação, né? Uma interjeição, ó Deus, ó céus, certinho? Então, o apóstolo, ele é invocação, né? O receptor é chamado por alguém, tá certo? Agora nós vamos, então, vocês viram que eu pus alguns exemplos para que vocês, normalmente para a gente não esquecer, a gente coloca ali apóstrofe, já coloca um exemplo e coloca assim, chamamento para você, porque ele é muito simples de compreender. Agora, o eufemismo é muito usado por todos nós e a gente nem sabe que está usando às vezes que é esse nome. Mas quando fala, nossa, morri de chorar. Ah, você está vivíssimo aqui. Ah, tô morrendo de fome. Mentira, você tá super firme aí, morrendo que nada. Então, o eufemismo, ele consiste na substituição de palavras ou expressões desagradáveis. Então, aquelas expressões que ninguém quer ouvir, você vai lá dar uma suavizada, né? Para ela ficar menos agressiva, né? Para ela ficar mais gostosa de ouvir, certinho? Então, quando eu falo em eufemismo, eu estou falando em suavização, tá certo? O eufemismo é uma suavização do discurso, certinho? Utilização de palavras mais agradáveis. Tem aquele que leva mais para o lado irônico, né? Bateu com as 10, morreu. Aí fala, ó, não suportou os ferimentos, né? É um eufemismo, é mais delicado. Agora, quando você bateu com as 10, já é mais agressivo. Então, existem esses dois lados aí. Existem
duas maneiras de você fazer um eufemismo, mais agradável, né, mais suave, e também ali irônico, mas um pouquinho mais agressivo. Então, ele é o uso de termos mais agradáveis. Então, para suavizar a mensagem, para amenizar, suavizar, né, aquilo que a gente considera que tem um conteúdo semântico mais pesado, ou seja, um sentido bem pesado, aí você usa o eufemismo. Então, tem a comicidade, né, que a intenção seria o quê? A ironia. Ó, bateu com as 10, foi morar na cidade dos pés juntos, aí já seria mais cômico, né? Mas o eufemismo tem esses dois lados. Eu coloquei aqui um exemplozinho para vocês, amor. Estava dirigindo o seu carro quando, contra minha vontade, a lataria de seu carro ganhou um formato único, diferente e personalizado. Aí ele diz: fala logo que você bateu meu carro. Então, aqui tá vendo que ela tentou falar isso aqui que tá no balãozinho do personagem. Aqui, ó. Bateu o carro seria mais uma forma mais agressiva de falar. Então, ela pegou o que ela fez aqui? Ela explicou de maneira mais bonita, né? Uma forma mais suave, para que ele não levasse tanto susto. Se ela chegasse, bate seu carro e acabou com tudo. Aí ele ficaria muito mais nervoso, tá certo? Então, quando a gente necessita informar uma notícia desagradável ou impactante, a gente usa aí, substitui, né? Suaviza a ideia original por uma ideia mais suave, né? Quando ó, ele partiu para andar de cima, aí já seria mais cômico, né? Ele morreu. Ou ele tentou, mas não suportou, não conseguiu, tá certo? Então, existem maneiras de você falar, então você pode escolher para você não ser tão agressivo. O que é uma hipérbole, professora Cláudia? É uma expressão intencionalmente exagerada. Ri, é, ri até morrer. Morri de rir. Ah, chorei, rio de lágrimas. Estou exagerando. Então, é uma maneira literária, né, de você exagerar intencionalmente. É você, olha, liguei para ele milhões de vezes, né? Então, aqui, ó, o intuito de enfatizar, ou seja, reforçar o quanto que ele ligou, ou seja, ele ligou muitas vezes, mas 1 milhão já é um exagero. Mas ele aceita esse exagero aí, né? Porque essa figura aqui está aqui para nos defender. Se alguém vier com gracinha, você fala, estou usando uma hipérbole, certinho? A hipérbole, ela realça a ideia, né? Todas as vezes que nos referimos a algo de modo exagerado, a gente está fazendo uso dessa hipérbole. Olha aqui algumas frases, né? Períodos aqui que mostram para nós esse exagero. Já falei 1000 vezes com esse menino, ele não me responde aqui, ó. 1000 vezes. Vai passar um ônibus pro inferno, mas não vai passar para Novo Juazeiro. Faz umas 10 horas que essa menina penteia o cabelo. Tá vendo? Isso aqui tudo é exagero. Isso aqui é aceito porque eu estou enfatizando, reforçando a minha ideia para mostrar a intensidade, tá certo? Então, a hipérbole é uma figura que consiste em expressar uma ideia com exagero, é exagerar os fatos. Não é aumentar uma fofoca, não, viu, gente? É falar, por exemplo, olha, o acidente foi mais feio do que o inferno, ou foi mais feio do que bater na mãe por conta de mistura, ou do que uma batida de Scania com Fusca. Sim, você está exagerando ali na intensidade, certinho? Aí eu coloquei aqui para vocês. Ah, estou com tanta fome que seria capaz de comer um cavalo inteiro, que até intensificando o tamanho da fome dela. Aí o que ele faz? Vamos, cavalinho, corre, corre. Ele levou ao pé da letra. Ele achou que ela ia matar o cavalo e comer. Então, ele não entendeu que ela estava usando ali uma hipérbole, certinho? E a antítese? Lembra que eu falei para vocês do paradoxo lá atrás? A antítese, ela é uma figura de pensamento que aproxima as palavras. Ela associa ideias contrárias, mas por meio de palavras e não de ideias, tá certo? São palavras opostas. Por exemplo, amor é nada, respeito é tudo. Nada e tudo, né? São palavras opostas. A relação deles era de amor e ódio, aqui, ó. Palavras opostas. Amor
e ódio. Aqui não são ideias. É uma ideia apenas, a relação deles. Aqui só tem uma ideia, tem oposição de palavras. O dia está frio e meu coração está quente, o meu corpo está quente. Tá certo? É uma ideia só, porém tem palavras opostas aqui, ó. Vida e morte, tristeza, felicidade, bonito, feio, paraíso e inferno. Por isso que eu falo que a antítese, ela é mais simples de compreender do que o paradoxo, mas a ideia das duas figuras é a mesma. Só que aqui da antítese eu estou falando de oposição de palavras, enquanto que o paradoxo são ideias ali colocadas no mesmo período que se opõem. Certinho? Ironia. A ironia ela está presente em vários tipos, né? Gêneros textuais. Porque a ironia, ela é usada em quê? Em tirinhas, né? Piadas. A ironia, ela é uma intenção sarcástica de mostrar, né, algum fato ali, fazer a pessoa rir ou refletir. É um recurso que gera aquele efeito de sentido oposto. Sabe assim, na piada no finalzinho, quando você espera, você está esperando que é uma coisa, aí causa um humor porque ela vira outra coisa que você não esperava, tá certo? Então, quando utilizamos a ironia, a gente está trabalhando também com o efeito contrário, né, do sentido denotativo, certo? Por quê? Porque a ironia ela satiriza alguma ideia com o objetivo de ridicularizar alguém, alguma coisa, fazer uma crítica. E a ironia ela deve ser muito bem construída, né? Caso contrário, o emissor, se ele não conseguir construir essa informação pode que não chegue ao receptor da maneira que deveria ser, para ele achar. Sabe aquela questão assim, quando você fala, não achei graça na piada, é porque a ironia não foi tão, ou ela foi muito séria, ou ela ficou meio ali, não ficou autoexplicativa, né? Então, ela é utilizada em vários tipos de textos, né? Principalmente os publicitários, os de lazer, aqueles que levam à reflexão, que é para você realmente achar engraçado, certinho? Por exemplo, com vocês, Kurtz, o urso tocador de tuba mais aplaudido do mundo. Aqui, aí a gente vê pelas imagenzinhas aqui, ó, esses recursos aqui na tirinha, que o som dele está saindo bem ruim. Ele é o mais aplaudido do mundo. Se não aplaudir, ele toca de novo. Aí o que o grupo faz? Bate palma para não ter que ouvir novamente. Tá certo? Então, ela está presente nas piadas, nas tirinhas, nos cartoons, certinho? Ela tem a função de fazer rir, né? Na intenção de levar o receptor a uma reflexão também, certinho? E a prosopopeia? Vocês estão vendo aí uma imagem? Eu coloquei uma pessoa beijando a lua, né? Como tá tampadinho, tá? Você acha que são duas pessoas se beijando. Então, é como se a pessoa que está aqui abaixo fosse o céu escuro, né? E a lua muito lindamente no meio desse céu escuro, é como se os dois estivessem se abraçando e beijando ali, bem romântico, né? Então, consiste na atribuição, a personificação também, prosopopeia ou personificação, consiste aí, você atribuir a seres humanos o quê, professora? Atitudes humanas, tá certo? Por exemplo, o vento gritou no horizonte, fez aquele barulho do vento que ele faz, derrubando tudo, mas o vento não tem boca para gritar. Então, você está atribuindo uma ação humana, né, humanizada, ou um ser animado, a um ser inanimado, que seria o vento. Eu tenho alguns exemplos aqui. O dia acordou feliz. O dia não acorda, né, gente? Amanhece. Ao pé da letra, amanheceu bonito, né? O sol sorria, ou seja, não tinha nada atrapalhando o sol, nem nuvens, ele estava limpíssimo, o céu e o sol aparecendo. Então, se você for explicar o pé da letra ali, perde um pouco essa questão do romantismo, né? O vento assobiava essa manhã em que o céu chorava, tá vendo? Assobiar seria uma ação humana
E chorar uma ação humana também. O céu não chora, o vento não subia, né, gente? A lua beijava o céu, o fogo dançava, porque no movimento do fogo as chamas ficam ali, né, as labaredas em movimento. Isso é prosopopeia, isso é personificação. Certinho? Cláudia, e gradação? A própria palavra já é autoexplicativa aí para nós. A gradação é aquilo que vai acontecendo e aumentando ali, né, a intensidade. Por exemplo, quando eu digo assim, e ele chegou, olhou, sentou, chorou. Ou seja, foi gradativa as ações dele, foi acontecendo do começo até o fim, é como se introduzisse, desenvolvesse, chegasse ao clímax e o desfecho. Então, a gradação é mais ou menos essa ideia aí, né? Ela tem o intuito de quê? De enfatizar as ideias numa sequência de ritmo crescente. Ou seja, o ritmo vai crescendo, igual eu falei para vocês. É como se eu estivesse introduzindo, né? Desenvolvendo, certo? Chega o clímax e depois o desfecho, certinho? Então, mais ou menos essa ideia. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Por mais que me procure antes de tudo ser feito, eu era amor. Só isso, encontro, caminho, navego, voo, ou seja, começa e vai crescendo as ações ali até atingir o clímax. Mais de 10, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão, tá vendo? Começa do baixinho, do pequeno ali, vai até ficar o mais alto, grandioso, né? Olha aqui esse terceiro exemplo aqui, ó. Pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha. Olha, em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. Ou seja, é como se estivesse falando que, ó, nasce, né? Pega fogo, vira pó, os restinhos ali mortais se transformam em nada. Tá certo? Parece que vai crescer. Nasceu, cresceu, espigou, amadureceu e colheu-se. Então, a ideia da gradação realmente é empregar essa enumeração de elementos aí numa frase, com o objetivo de quê? De reforçar uma ideia de ritmo crescente até chegar o topo, certinho? Bom, a nossa aula termina por aqui hoje, tá certo? E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Semana que vem, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver a terceira etapa. Vocês vão perceber que não é tão difícil. Eu dividi as figuras em 4 partes para ficar mais fácil para você compreender, tá bom? Até logo, um abraço, estou com saudade.